Então, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Dr. Chilomo. É uma honra muito grande recebê-lo em mais uma live durante esse período. Essas lives vêm acontecendo desde maio, desde o dia do psicanalista, no dia 6, com encontros semanais. E a gente vem percebendo o quanto é gratificante esse momento que vai além do encontro, mas também um momento durante a semana que nos reabastece, que faz com que a gente possa parar, ouvir, refletir sobre algum tema especial. E o senhor, né, é alguém muito querido, tem uma alma santamariense, como nós já vimos, né? Tem uma trajetória muito grande, mas esteve presente desde os primórdios. No dia 17 de janeiro, o Instituto de Psicanálise vai completar 24 anos. E o Dr. Chilomo, ele faz parte do corpo docente do Instituto desde a fundação. E por muitos anos, o Dr. Chilomo embarcava em São Paulo no avião, vinha até Porto Alegre e acompanhava aquele trajeto de Porto Alegre até Santa Maria de ônibus, né? Então é alguém que conhece muito bem esse caminho, mas sempre veio com muita alegria, sempre veio com muita disposição, que aliás é uma característica marcante dele. E sabemos o quanto teve uma repercussão na semana passada com a pesquisa realizada pelo Hospital de Clínicas da USP, junto com a Universidade Internacional de London, em que o Dr. Chilomo foi estudado durante 3 anos e foi considerado super idoso. Então, ele participou dessa entrevista no Jornal Nacional e também pôde nos brindar com a entrevista na íntegra. E com a sua permissão, então, eu compartilhei no Instagram, compartilhei em alguns grupos das turmas, para que todos pudessem ter acesso. E a gente sabe o quanto essa vitalidade que é mostrada realmente faz parte da sua personalidade. E no último encontro presencial, está fazendo 2 anos agora, fez 2 anos em outubro, né, no Congresso de 2018. Então, mais uma vez, eu reforço o quanto o senhor é querido, é especial no meio psicanalítico, né? E o quanto as pessoas vibram também com a sua participação. E tenho certeza que quem já lhe conhece há mais tempo sabe do quanto é, é, tem toda essa característica de estudo, essa característica de uma certa forma, como é falado lá no vídeo, né, de busca incessante, eu diria, uma busca incessante pelo conhecimento, pela psicanálise, e o quanto a psicanálise pode ser um divisor de águas rumo ao autoconhecimento, né? Então, só quem bebe dessa fonte sabe o quanto é gratificante também, né? Podermos estar compartilhando esses saberes, esse conhecimento, e principalmente no momento tão fragilizado em que se encontra, né, a população em geral, o quanto a nossa palavra existencial faz uma grande diferença. E fazendo um link, não só com a live anterior, mas também com a trajetória de vida, o Dr. Chilomo tem uma longa história aí de um encontro presencial e uma troca por muitos anos com o próprio Viktor Frankl, criador da logoterapia. O Viktor Frankl esteve presente nos campos de concentração e foi alguém que deixou um legado muito importante, e eu acredito que cada vez mais requisitado no momento em que nunca se questionou tanto o valor da vida, né? E com a pandemia nós tivemos essa retomada, né? E aí vem também o compartilhamento da live anterior, com fotos, com toda essa bagagem que vai além de uma experiência pessoal, mas sim uma experiência existencial, eu diria até uma certa graça no sentido de iluminação. E hoje o tema
fala exatamente do poder transcendental da mente e do pensamento, né? Então, algo que vai nos acrescentar também nessa trajetória. Muito obrigado, doutora Carla. Depois dessa apresentação, a minha responsabilidade se torna maior ainda, porque eu quero fazer jus a toda essa apresentação sua. Mas, de qualquer maneira, antes de iniciar realmente a própria palestra, eu quero agradecer sempre doutora Carla, doutor Salésio, o Instituto, que também me permitiram esse desenvolvimento, porque passar o conhecimento é uma missão. E quando você faz isso com amor, então você fica realizado e fica feliz. Então também agradeço as oportunidades que o Instituto aí me proporcionou. Como você falou, desde a criação, já há 24 anos, né? Envelhecemos juntos. Então, e eu estou sabendo que o Instituto agora, como você falou da última no último live aí, que está crescendo, vocês estão construindo mais ainda e que daqui a pouco vai ter mais salas para aqueles que estão se formando para poder atuar. Então, estão de parabéns, eu agradeço também essa oportunidade que estou revendo aqui ex-alunos que agora são discípulos, porque já são psicanalistas formados, estão atuando na psicanálise, e isso me dá um prazer enorme, porque quando você vê um aluno realizado e se torna colega, você diz assim, missão cumprida, porque você fez a sua parte. E eu acho que essa missão cumprida dá também a sustentação para chegar a ser um super idoso, porque você está sempre em atividade e feliz por contribuir. Então, eu queria só dizer duas palavras sobre a palestra em si, antes de iniciar. Uma das felicidades minhas, quando eu estou convidado, especialmente aí pelo Instituto, eu pergunto qual é o tema, eles me falam um tema livre, você escolhe o tema. Então, isso me dá aquela oportunidade de eu verificar o que seria mais interessante neste presente momento. E como nesse presente momento, eu falei, não, desta vez eu não vou falar disso. Eu vou fugir desse assunto, porque ele já está sendo maçante para todos nós. Então, eu escolhi um assunto de, vamos dizer assim, oferecer uma possibilidade de um crescimento pessoal. É como se fosse uma autoterapia. Então, o assunto que eu coloquei seria o poder transcendental da mente e do pensamento. Nós vamos verificar como esse poder está dentro de nós, como ele atua e como nós podemos aproveitar e usufruir dele adequadamente para o nosso próprio bem e o bem da sociedade em geral. Então, vamos começar, então, essa palestra, como eu falei, que é uma palestra diferente, porque não queria mais tocar no assunto da pandemia e do momento atual, e dar alguns subsídios para, eventualmente, contribuir para usar adequadamente esse poder que a gente tem. Começando com esse problema antagônico, que é a ciência e a espiritualidade. Geralmente, a ciência, como é cética e tem que comprovar tudo, ela não admite a espiritualidade, porque ela não tem ainda condições, na verdade, de provar a existência da espiritualidade. Então, ela fica de lado. Mas a gente sabe de uma coisa importante. O ser humano, ele precisa da ciência e da espiritualidade para existir. Isso eu descobri durante muitos anos de clínica, onde o ser humano, uma vez resolvidas os seus problemas psíquicos, ele ainda não se sente totalmente completo. E aí, quando eu vou mais para frente, eu percebo que a parte da espiritualidade precisa também ser trabalhada, inclusive de uma forma terapêutica. Mas quando eu falo de espiritualidade, eu não estou me referindo à espiritualidade no sentido religião, que muitas vezes a gente confunde isso, religião e espiritualidade. A espiritualidade é a nossa conexão com o todo, com o universo.
Então, nós temos essa conexão universal e ela precisa ser atingida para chegar realmente à plenitude. Então, eu já coloquei como que a ciência, se ela sem a espiritualidade, ela não tem consistência. Por quê? Muitas vezes nós temos fatos na nossa vida que cientificamente não conseguimos provar, mas eles existem, são evidências. Eu dou, por exemplo, amor, sentimento. Todo mundo sente e todo mundo tem amor. Agora, me comprova cientificamente o sentimento, o que você sente, o que é amor, é impossível, mas é uma evidência. Então, por isso que eu digo, a ciência, ela precisa aceitar a espiritualidade para ter mais consistência, porque simplesmente não chegou ainda ao, ao ponto de ter metodologia para comprovar. Então, a espiritualidade também, em contrapartida, sem a ciência, ela não tem uma evidência, porque as outras pessoas que são outro lado não acreditam na ciência como, vamos dizer, a essência da vida, então não há uma evidência, porque você precisa das duas para existir. Então, sendo assim, se nós aceitamos a ideia que somos criados à imagem e semelhança de Deus ou do universo, nós podemos nos considerar como uma pessoa ou uma criatura magnífica, uma pessoa maravilhosa e, o mais importante, com poderes ilimitados. Basta a gente saber encontrar esses poderes e usar eles adequadamente, que aí nós realmente entraremos nesse poder imenso que nós temos para o nosso benefício e o benefício da humanidade. Então, você pode ter, fazer e ser tudo aquilo que você deseja. Só que aqui eu coloco um ponto muito importante. Você não pode desejar alguma coisa que não é ética, que é contraditória, que é uma coisa que não serve aos interesses da humanidade. Você precisa desejar algo nessa linha da espiritualidade, nessa linha da bondade, nessa linha do fazer o bem, da solidariedade. Aí, se você deseja e querer que isso aconteça, você precisa decidir e se focar nessas decisões para atrair todos os seus desejos, porque o poder, vamos verificar dentro da palestra, vai mostrar que quando nós temos um pensamento e lançamos ele adequadamente, ele vai atrair esses desejos e esses desejos podem se tornar realidade. Como? Eu vou falar um pouquinho do histórico aí dessa linha que é de pensamento. Nós sabemos muito bem que o universo é regido por leis que são imutáveis e que não dependem da vontade do homem. Aliás, cada vez que o ser humano queria mexer com as leis da natureza, se deu mal. Colocou bomba atômica, vieram terremotos. Mexeu com rios e mares e lugares, vieram tsunamis e tragédias. Então, cada vez que o ser humano tenta mudar a lei da própria natureza, ele acaba entrando bem, como se diz. Então, como essas leis não dependem de nós, na verdade, ao aceitar elas, seria o melhor caminho para poder realmente evoluir e usufruir daquilo que a própria natureza nos oferece. Então, por que é chamado segredo? Porque esse poder transcendental da mente e do pensamento ficou guardado muito tempo, já vou colocar para vocês entenderem melhor, como um segredo, porque não queriam passar ele para as pessoas usufruírem dele. Então, o segredo é uma lei universal da atração magnética. Quer dizer, é uma lei que sempre existiu e que, se nós sabemos usufruir e usar ela adequadamente, nós vamos ter realmente ao nosso dispor um poder enorme para a nossa evolução. No histórico dessa história, por que chamaram isso de um segredo? Que as personalidades, como presidentes, políticos, líderes, sacerdotes, que são excepcionais na humanidade, eles, ao descobrir esse poder,
guardaram ele como segredo para defender seus interesses e se manter no poder. Por isso que se tornou um segredo, não se passava para frente, do contrário, se o povo tomasse conhecimento do poder, ia poder também usufruir e usar ele. Então, eles guardaram ele para si, com objetivo camuflado, que também escondido tanto pelas filosofias diferentes e por a maioria das religiões. Então, não precisa descobrir como que o poder funciona, nem o porquê ele funciona. Se nós sabemos da sua existência e nós conseguimos usufruir dele de uma forma bem positiva. Por quê? A própria física quântica descobriu que o pensamento ele emite uma onda biomagnética que vai atrair aquele pensamento para se realizar. Mas veja bem, não é um milagre. É que nem na psicologia a gente fala lei da causa e efeito, nós temos o pensar como uma lei que atrai. Só que aí ele atrai, mas a gente precisa usar a nossa dedicação, nosso empenho e encontrar essas oportunidades para poder realmente concretizar. Senão seria um milagre. Cada um vai dizer, eu vou pensar que eu vou ficar rico e no dia seguinte está rico. Não é assim. Eu estou querendo fazer a colocação do que o pensamento vai atrair a possibilidade. Então, eu coloquei aqui a felicidade, que é uma coisa que o ser humano está sempre à procura. Nós muitas vezes erramos ao colocarmos a felicidade em assuntos materiais, possuir uma casa, um carro, possuir bens, ou possuir, ou depender de pessoas. A felicidade, na verdade, se nós realmente nos aprofundamos nessa ideia, ela vai depender única e exclusivamente de nós, do próprio ser humano. E aí, por isso que eu coloquei esse poder, os nossos pensamentos e sentimentos vão nos ajudar a encontrar exclusivamente essa felicidade. Então, como que isso acontece? Se nós fazemos uma pequena comparação, somos como um imã que atrai objetos, pessoas e acontecimentos. E essa atração da energia, que chamamos de energia magnética, ela ocorre 24 horas por dia, com ou sem a nossa vontade, consciente ou inconscientemente, para coisa boa ou ruim, tanto no passado, no presente ou no futuro. Então, se ela está o tempo todo em ação, essa atração magnética, nós podemos corrigir a tempo os nossos próprios pensamentos para tornar aqueles que são ruins em bons e para poder usufruir melhor e adequadamente. Então, o poder da intenção, que é também parte do próprio pensamento, ela vai afetar o nosso dia a dia. Então, vale a pena ter sempre boas intenções, porque com as boas intenções, nós vamos ter também, dia a dia, resultados positivos, magníficos. Então, nós precisamos aprender a trabalhar nosso pensamento e se colocar num sentimento real de vivência. Ou seja, quando você pensa, como, por exemplo, possuir um bem, você se veja possuindo esse bem, essa casa, esse carro. Se você quer entrar num relacionamento bom, se veja já entrando. Quer dizer, você está jogando para o universo um pensamento para atrair as possibilidades. Então, se pensa sempre no presente e sempre afirmando aquilo que você quer. Porque o universo, ele vai trazer a inspiração, a oportunidade e as condições. Então, por isso que eu digo aí, não é um milagre pensar positivo que vai acontecer. Você apenas vai encontrar a inspiração, você vai verificar a oportunidade e as condições, aí cabe a você fazer a sua parte. O que significa pensar para poder
realizar um desejo, não é suficiente, porque apenas ao pensar você jogou a ideia, você vai atrair as oportunidades através da dedicação, do trabalho e do empenho para tornar realidade o próprio desejo. Então, se nós temos esse poder na mão, nós podemos acreditar que a vida é maravilhosa, é fantástica, fenomenal, porque aí nós já temos em mãos e possuímos o segredo, que seria o poder da mente, o poder do pensamento. Então, se nós temos isso em mãos, ficaria só sadista usar ele em detrimento dele. Se nós usamos ele em nosso benefício, a vida se torna realmente fantástica, maravilhosa. Importante também que a gente se aceita. Aí o desejo vai se tornar uma ordem. Então, vou passar para você algumas dicas do segredo, como usar. Como usar esse segredo? Como usar esse poder? Pedir primeiro o que se deseja. Aí você pode, eventualmente, usar todos os seus sentidos. A vista, ao falar, tudo que é sentido pode ser usado para pedir aquilo que você deseja. E ter gratidão com antecedência do que você vai receber aquele ou concretizar aquele desejo. E por falar de gratidão, eu preciso colocar 4 terminologias ou conceitos que são a base do comportamento humano ético. O primeiro seria o respeito, respeitar o outro. O segundo seria a humildade. A humildade não é a humildade no sentido pejorativo. A humildade é você ter o conhecimento, a sabedoria e não subjugar os outros se mostrando acima deles, mas passar essa sabedoria, esse conhecimento de uma forma humilde, de igual para igual. Então nós temos o respeito, a humildade e vem a gratidão. A gratidão é ser grato por tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo o que nós recebemos, tudo o que nós aprendemos, todos os bens das amizades, enfim, ser grato a tudo que acontece de bom para nós. E, finalmente, outro pilar do comportamento seria o perdão, saber perdoar. Saber perdoar não significa você concordar ou pactuar com o erro do outro, mas perdoar significa você perdoar de não guardar dentro de si a mágoa ou o ressentimento que vão te prejudicar e se tornar mais tarde algo que vai te trazer, inclusive, doenças até físicas. Então, o perdão tem que ser compreendido de uma forma clara. Não estou pactuando com aquilo que o outro fez de mal para mim, mas eu estou perdoando para eu não guardar e preservar essa mágoa e ressentimento dentro de mim. Então, passando isso, a lei da atração funciona melhor, mais corretamente e mais rapidamente, porque você já está agradecido com antecedência para que seu desejo se realize. Aí vem a resposta. Quando você já fez esse primeiro passo de colocar o desejo no universo, você tem que ficar atento, porque a resposta que o universo vai te trazer pela lei da atração é você estar atento às oportunidades que vão surgir na tua vida. Quantas vezes a gente deixa escapar dia a dia excelentes oportunidades porque a gente não fica atento do que a lei da atração universal colocou no nosso caminho. Então tem que saber observar e ficar atento para perceber as oportunidades e aí aproveitar delas para poder realmente realizar. E aí entram as emoções. As nossas emoções ajudam muito a você se alinhar com aquilo que você pedir. De que maneira? Receber, a recepção. Quer dizer, você se alinhar e ficar no lugar e na hora certa para seguir aquelas coordenadas que as suas emoções te trouxeram no momento que você fez o pedido. E as emoções,
e são, nós sabemos muito bem, boas ou más. As boas emoções vão colocar para nós no caminho certo e na hora certa. E as emoções ruins no caminho errado. Então, eu sempre coloco essa questão das emoções para amigos, familiares e até para pacientes, porque quando nós enfrentamos uma decisão que é um pouco complicada e queremos decidir para saber se nós estamos no caminho certo, a gente tem que parar um pouco, relaxar e fazer uma pergunta para o coração, para as emoções, e ficar calmo e tranquilo, escutando as emoções. Se você colocar a decisão e aguarda a resposta da emoção. Se a emoção está tranquila, está boa, está te deixando em paz, segue o caminho porque a decisão é correta. Se você encontra, digamos, alguma dificuldade, se você encontra que você não tá bem com você mesmo, é melhor adiar porque há possibilidade do que aquela decisão pode não dar certo ou até prejudicar. Então, a emoção, como a própria intuição, tem que ser usadas adequadamente e ao nosso favor. E aí, nesse momento, nós temos que aprender a gerar sentimentos e possuir, que já possuímos, aliás, o que nós já desejamos. Nesse momento, eu vou colocar esse segredo, esse poder, em 4 momentos da nossa vida. Primeiro, em relação às nossas relações. Todo mundo sabe que a paixão é uma experiência mágica poderosa, mas ela, na verdade, é de curta duração, porque a paixão vem. O que acontece com a paixão? Após aquele entusiasmo muito grande, inicial, que deixa a gente não só entusiasmado, mas querendo que aquilo se realize de imediato, vem a realidade de compartilhar a nossa vida com a outra pessoa, se já queremos nos relacionar com ela. E aí, esse momento pode transformar a paixão em um relacionamento que pode ou não se desenvolver ou se romper definitivamente. Todo mundo sabe, todo mundo passou por essa experiência. Uma paixão pode durar um pouco, pode não durar quase nada, ou pode se tornar um relacionamento efetivo, sólido e permanente. Então, de que depende essa mudança, essa transformação da paixão nesse momento, vamos dizer, mais de relacionamento estável? As crenças que nós temos em relação a mitos que são do amor, que fazemos a respeito do romance, das influências. Todo mundo se influencia vendo televisão, um filme, lendo um romance. Quantas vezes a gente se identifica com pessoas dentro desculpe, eu vou voltar para trás, dentro daquele filme, daquela televisão, como que chamam aí, as novelas, até de um livro. Então, nós cometemos alguns erros para a escolha dos nossos relacionamentos. Vamos ver quais são os erros mais comuns que acontecem para com o nosso relacionamento não der certo. Depois eu vou falar quais são aqueles que são necessários para dar certo. O primeiro, assumir compromisso prematuramente antes de conhecer suficientemente a pessoa. Muitas vezes, naquela primeira paixão, antes ainda de conhecer a pessoa, nós já fazemos promessas, compromissos. Já prometemos viagem para Bermudas, para Miami, para Paris, já falamos de noivado, às vezes a gente já falamos de casamento, a gente já fala de lua de mel, antes ainda de conhecer a pessoa. Então, se você tomar um compromisso dessa forma prematura, pode até dar certo, mas é muito difícil do que isso dê certo sempre, sem você conhecer primeiro e suficientemente o parceiro. Então, esse é um tipo muito comum que nós precisamos evitar para não tomar compromisso de uma forma precipitada, logo no primeiro encontro, ou nos poucos encontros. Agora, tem pessoas, e aí nós temos muitos e muitos exemplos, que se apaixonam apenas pelo potencial ou a imagem pública do outro.
Quer dizer, na verdade, a paixão nesse momento, ela não é para a pessoa, ela é pela imagem pública. Basta, eu vou citar casualmente agora o presidente, ou aliás, que daqui a pouco talvez não vai ser mais presidente, o Trump e outros, e vocês vão verificar que muitos dos relacionamentos são mais relacionados à imagem pública e não à pessoa em si. Então, nós temos que evitar esse tipo também de relacionamento. Continuando nos erros, não estar disponível para outro relacionamento. Simplesmente, nós não podemos assumir um relacionamento se nós estamos em outro. E tem muita gente que faz isso. Com certeza, isso vai criar conflitos e provavelmente não vai dar certo como um relacionamento, novo relacionamento estável. Então, a disponibilidade é importante para termos escolher um novo relacionamento. Nós temos outro relacionamento que é se juntar apenas por motivos alheios. Por exemplo, não temos o que fazer, encontramos uma pessoa simpática, vamos tomar um café junto, vamos jantar, vamos tomar um vinho, acabamos nos ligando, mas o que eles chamam assim na gíria popular, amizade amorosa, vamos... E aí, é lógico que isso não tem consistência para poder continuar como um relacionamento estável. Aí, em contrapartida, agora eu vou falar de algumas qualidades para procurar um parceiro no sentido de um relacionamento bom, estável, um relacionamento que vai proporcionar para nós um crescimento, etc. Primeiro, um compromisso nosso com o crescimento pessoal. Porque se a pessoa estagnada e não se esforça e não quer crescer, então, se tornar melhor, com certeza fica parada e seu cônjuge vai melhorando, então vai haver uma discrepância entre os dois. Então, nós temos que tomar um compromisso de um crescimento permanente o tempo todo com a gente mesmo, através do estudo, da pesquisa, da leitura, das palestras, enfim, de tudo aquilo, da sabedoria, tudo aquilo que vai trazer para nós uma evolução, um desenvolvimento, um crescimento pessoal. Abertura emocional. Todos os psicanalistas sabem que a maioria dos conflitos e das patologias psíquicas são relacionadas a nossos recarques e repressões de emoções durante o nosso crescimento, durante a nossa vida. Então, especialmente quando existe uma repressão social, moral, religiosa muito forte, nós deixamos nossas emoções não resolvidas e como durante a nossa vida elas querem se manifestar de alguma maneira e não encontram uma abertura, um caminho, elas acabam explodindo em doenças até físicas, foradas psíquicas, o que a medicina psicossomática estuda e realmente está cada vez aderindo, do que uma emoção mal resolvida pode desencadear uma doença psicossomática, inclusive que pode se tornar bastante perigosa e até fatal. Então, abertura emocional é se permitir para se abrir com amigos, com familiares, para ter o acesso ao seu mundo interior, sem vamos dizer, sem muitos bloqueios. Continuando nessa qualidade de procurar parceiro, é lógico a integridade. Nós temos que procurar alguém que seja honesto com ele mesmo, com o parceiro e com os outros. Com certeza, não vai ser legal a gente procurar um parceiro que sabidamente ele é corrupto, desonesto, bandido. Esse relacionamento não vai perdurar ou não vai ser legal, a não ser que a própria pessoa não é íntegra e encontra então um parceiro, vamos dizer, com o qual se identifica. Mas geralmente a integridade da pessoa é muito importante na procura de um bom relacionamento. Maturidade e responsabilidade. Todo o processo psíquico tem que levar o ser humano passar pelos estágios psíquicos para atingir a sua maturidade psíquica, na qual ele se torna responsável por tudo aquilo que faz, pelos seus atos, pela sua vida. E essa maturidade, muitas vezes, ou infelizmente muitas vezes, não acontece com um paralelo na idade cronológica e na idade psíquica. Às vezes a gente encontra pessoas
com 40, 50 anos, mas psiquicamente ainda nem passaram a adolescência. Então, eles não têm essa maturidade de tomar a responsabilidade necessária. Então, eles não podem estar preparados para assumir um relacionamento, um compromisso. Tenho certeza que aqui os colegas psicanalistas já tiveram casos de pessoas de 40 ou mais, até 50, solteirões que não ainda fundaram família, justamente por falta dessa maturidade ou da responsabilidade do compromisso. Porque se juntar, fundar família, ser pai, mãe, exige um compromisso. E se a pessoa é imatura, tem medo e não tem responsabilidade, ela inconscientemente vai continuar rejeitando a possibilidade de qualquer compromisso. E todo mundo sabe que, ao tratar realmente o ser humano e levando ele a atingir a sua maturidade psíquica e tornando-se responsável, então ele assume. Pode, eventualmente, o ser humano não querer um compromisso, mas aí já é um fato consciente de escolha e não uma consequência psíquica. Atitudes positivas diante da vida. É lógico que é muito mais fácil e melhor você estar de encontro com pessoas que são positivas e que estão de bem com a vida. Imagina se você se relaciona com uma pessoa que logo que acorda de manhã vai se queixar, vai achar que a vida é difícil. Então, como que essa pessoa pode ter um dia maravilhoso? Ela em si já colocou na sua frente a incapacidade de poder resolver o problema, porque para ela tudo vai ser difícil. Então, nós temos que ter uma atitude positiva diante da vida para poder realmente nos relacionarmos com pessoa que tem também essa mesma atitude. Autoestima elevada. Nós só podemos amar o outro se nós amamos a si mesmo. Uma pessoa que não se ama, então ela não pode amar o outro. Aliás, aquele esquema de dizer ama o próximo igual a ti mesmo é um esquema um pouco falho, porque se eu vou amar o outro como eu me amo e eu não estou me amando, com certeza não vou conseguir amar o outro adequadamente. Então, tem também esse aspecto do doar. Muitas vezes o ser humano fala assim, eu vou me doar para o outro inteiramente. É errado, porque se doar inteiramente para o outro é se negativar, praticamente você se torna, você se anula. Você precisa doar ao outro tudo o que você aprendeu, o conhecimento, a sua sabedoria, as suas experiências positivas, mas não se doar se anulando. Então, vamos parar um pouquinho com essa questão popular. Eu estou me doando inteiramente para meu parceiro. Não precisa, não. Ele também não precisa que você se doe inteiramente. Ele precisa aprender com você e também transmitir para você. Então, quando uma pessoa se apaixona por si mesma, a lei da atração faz que as outras pessoas se apaixonam por ela. As pessoas vão se sentir atraídas por aquela pessoa, porque ela mesma se gosta, se ama. Lembram no início eu falei que somos um imã que atraímos pessoas e acontecimentos. Então, se nós nos amamos, vamos atrair pessoas que vão nos amar porque nós amamos elas. Então, quando você ama a si mesmo, você pode amar verdadeiramente os outros. Aí esse realmente conceito precisa ser gravado. Preciso primeiro me ajeitar, me equilibrar, me ajustar e me amar. Naquele momento, ao amar o outro, então eu estou realmente contribuindo para um relacionamento perfeito. Agora, quando a gente está se relacionando, tem que se focar por aquilo que é positivo na pessoa. Não adianta você, digamos, se uma pessoa, se fosse assim, um exemplo, que ela tem 9 virtudes e um defeito. Você se apega ao defeito dela e esquece todos os 9, as 9 virtudes. Não vou dizer 9, 5, 6, 7. Não adianta você, se quiser se relacionar bem, vai procurar no outro todos os seus defeitos, todas as suas coisas negativas.
Nós temos o contrário, é se focar naquilo que a pessoa que é de bom dentro da pessoa. Então, pensar, sentir e lembrar só as coisas que são boas naquela pessoa. Aí tem também outro esquema que vale a pena, pelo menos, refletir, é libertar-se dessa necessidade megalômana ou até teômana que nós temos de querer mudar o mundo, que querer fazer todo mundo pensar como a gente e pensar que somente nós temos razão e querer mudar o parceiro, mudar os pais, os filhos, mudar os semelhantes. Tem que libertar-se dessa necessidade e saber que o outro também pode ter razão, o outro também tem seus pontos de vista. O melhor é ouvir o outro e falar com o outro. E nessa troca a gente chega a um equilíbrio. Então, para de pensar que você está certo totalmente e querer mudar todo mundo. Mude primeiro a você mesmo, porque assim fica mais fácil de mudar os outros. Nós temos isso aqui também, um aspecto psicanalítico que todo mundo sabe, que os vínculos que a gente traz pelas nossas crenças, tanto filosóficas, religiosas, todas as programações mentais inconscientes que trazemos pela escola, pela religião, pelo ambiente, vão fazer parte ou vão ser responsáveis, muitas vezes, pelo nosso sofrimento na nossa vida afetiva e amorosa e íntima no momento atual, porque eles estão lá inconscientes e eles querem se manifestar e vão se manifestando, provocando sofrimento, porque nós estamos indo contra essas crenças ou esses vínculos. E daí, inclusive, um dos aspectos do tratamento psicanalítico, pelo menos que eu faço muito com os meus pacientes, é trabalhar com eles essas crenças e fazer eles se desvincularem conscientemente delas para poder seguir o seu próprio caminho com liberdade. Muitas vezes o ser humano não quer fazer vínculo dessas crenças porque ele acha que ele está ofendendo as tradições, ofendendo a religião, enquanto ele, então, nesse momento, está indo contra a sua própria liberdade de escolha e de ver a vida do jeito que ele está vivendo no momento atual. Então, essas programações inconscientes do passado precisam realmente ser elaboradas para que a pessoa possa melhorar a sua vida afetiva e amorosa. Eu tenho ainda um pouco de tempo, Carla. Tem sim, Oi? doutor. Tem tempo sim. Então, aí tem o segredo e a saúde. Eu acho que isso aqui também é um assunto muito importante. Eu coloco o segredo, que você, todo mundo já entende, que se refere ao poder que a gente tem da mente e do pensamento em relação à própria saúde. Bom, primeiro, reconhecer que nosso estado de saúde é, na maioria das vezes, resultado dos nossos pensamentos e sentimentos do passado. Como já tinha feito a colocação, se nós temos pensamentos, sentimentos e emoções não resolvidas, elas, em algum momento, vão poder estourar dentro do nosso corpo como uma doença psicossomática. E aí, a gente chega a uma conclusão partindo desse conceito, que a saúde, ela não é apenas a ausência de um sintoma ou da doença. Muitas vezes a gente fala, bom, eu não estou sentindo nenhum sintoma, eu não estou doente, então eu sou saudável. Na verdade, não é, não. A verdadeira saúde, ela é relacionada ao funcionamento harmônico que existe entre o corpo, a mente, a psique e o espírito. Ela é um estado de paz interior, essa verdadeira saúde, que é de tranquilidade, que vai permitir para nós realizar nossos objetivos, aspirações, satisfazer adequadamente as nossas necessidades, mudar sempre para melhor, dar para nós a capacidade de enfrentar e vencer melhor todas as adversidades. Nesse momento aí podemos nos sentir como pessoas saudáveis, e não apenas quando a gente não tem sintoma ou não tem nenhuma doença. E aí eu fiz essa colocação do que a mente humana é o fator mais importante e poderoso para qualquer cura,
aliás, para qualquer doença. Do mesmo jeito que nosso pensamento pode nos levar para um distúrbio molecular dentro do nosso organismo e provocar uma doença, nós podemos também usar o nosso pensamento para a própria cura. Porque todas as doenças são, ou não digo todas, a maioria das doenças são resultados do estresse, que é físico, mental, emocional ou espiritual. E, na verdade, ele pode ser também a combinação entre um outro ou de todos eles. Então, como funciona? A doença, ela é o alarme, é um chamamento da nossa atenção para algo que está em desequilíbrio, algo que está errado em nós. Então, a doença surge como um alerta à necessidade de mudar o nosso ritmo. Aliás, eu faço questão de contar uma história de um paciente que a cada 3, 4 meses ele ficava doente e ele era internado no hospital. Então, o que acontece? Ele desenvolvia doenças diferentes cada vez para ser internado. E na análise, nós estávamos conversando e ele me disse: Olha, doutor, quando eu estou no hospital, eu estou bem tratado, as enfermeiras são carinhosas, os médicos são atenciosos, a comida vem no momento certo, eu estou tranquilo. Eu volto para casa, é um inferno, eu tenho que enfrentar a minha mulher, brigas, meus filhos. Então, inconscientemente, para fugir de todo aquele esquema todo negativo da vivência, desencadeia uma doença que é um alarme para ele fugir. Então, a necessidade de mudar nosso ritmo, porque nós temos um ritmo e um limite que nós não podemos ultrapassar. Nós somos seres humanos. Toda pessoa que se dedica demais a seu trabalho, esquecendo da sua vida pessoal, afetiva, etc., acaba sendo prejudicada e mais cedo ou mais tarde vai desenvolver alguma doença. Então, nós temos um limite e não podemos ultrapassar esse limite. Senão, vem o choque, que é o estresse. Aí, quando nós entramos no estresse, nós temos uma reação do nosso organismo, que são justamente estímulos para vamos dizer, esses estímulos externos, que são também internos, e aí que vão levar a gente a uma necessidade de lutar, fugir, parar, para começar de novo. Então, vamos ver como nós podemos superar e vencer os três usando esse segredo do poder da mente. Primeiro, não se focar na doença. Porque a pessoa que, por exemplo, fala, eu acho que eu vou ter uma dor de cabeça, pode ter certeza que daqui a pouco já está com dor de cabeça. Quando você se foca na doença, cada vez mais focado na doença, reclamando daquilo que você está sentindo, mais você atrai e coloca o poder para que a doença pegue mais firme. Todo mundo passou por esse momento, inclusive até de ficar sugestionado, porque outra pessoa está falando da doença e ela passa para nós essa sugestão e quando a gente se focar nela, acaba se sentindo mal também. Então, não se focar na própria doença. E substituir, talvez, o nome da doença por um alerta. Desativar esse sistema. Quer dizer, é um alerta que nós precisamos procurar o porquê que o universo está nos chamando para ver o que está acontecendo no nosso interior. E aí, nesse momento, nós podemos desencadear um processo realmente de cura através do próprio pensamento. Respeitar o próprio ritmo, e ele é diferente de um para outro. Ninguém pode fazer aquilo que o outro quer ou que o outro faz. Cada um tem um ritmo pessoal. Procurar ter pensamentos mais felizes, saudáveis e alegres, positivos. Porque isso vai gerar, como falei da física quântica que descobriu isso, ele vai gerar uma bioquímica interna equilibrada que vai remover as causas do estresse, como, por exemplo, o desencadeamento do hormônio que é cortisol e colocar no lugar dopamina, endorfina, serotonina, que são hormônios que trazem mais alegria, mais prazer, mais felicidade. E aí é difícil. Eu sei que muitas vezes
a gente tem pensamentos difíceis, ruins, pensamentos que não são agradáveis. Nós temos que aprender a trocar esses pensamentos desagradáveis por pensamentos felizes. Como? É um exercício que às vezes demora para conseguir, mas que se nós praticamos ele, acabamos realmente, ou quase totalmente, afastar os pensamentos ruins. Ou seja, na hora que tiver uma ideia desastrosa, uma ideia negativa, procura parar um pouco, respirar e trazer para a tua mente momentos que você passou na sua vida e que te trouxeram felicidade. Como, por exemplo, a primeira comunhão, momentos bons da sua infância, da sua adolescência, a formatura na faculdade, a sua realização profissional, o casamento. Não, o casamento vou fazer uma ressalva. Deixa um pensamento, porque muitas vezes esse pensamento não é exatamente o pensamento muito feliz por algumas pessoas. Mas, de qualquer maneira, se nós aprendemos a trazer de imediato um pensamento positivo, agradável, nós estaremos afastando esses pensamentos negativos e trazendo os mais felizes para a nossa vida. Então, cheguei a uma conclusão que a doença, na verdade, não vai sobreviver num corpo que é psiquicamente e espiritualmente equilibrado. Se você trabalha assim mesmo, e já tinha colocado naquela palestra sobre superidosos, porque o início foi a psicanálise que me ajudou bastante a resolver meus conflitos pessoais, a me equilibrar, a me ajustar, e por isso mesmo que acabei optando como profissão a psicanálise. Então você afasta os problemas que estão te perturbando, então você se equilibra psiquicamente e aí você vai evoluindo espiritualmente e nesse momento a doença geralmente não vai sobreviver numa pessoa que está psiquicamente e espiritualmente equilibrada. Ampliar cada vez mais todos os dias a nossa consciência, o que nós fazemos através do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa procura, da nossa pesquisa, participar ativamente em todos os eventos prazerosos e evolutivos, vão ampliar a nossa consciência. Viver, sentir, aumentar as próprias experiências, estar sempre adquirindo mais conhecimentos. São todos de parabéns que estão hoje assistindo uma palestra, deixando algumas outras coisas, porque querem ter mais conhecimentos, assumir mais responsabilidades e agir de uma forma ética, que esse é um dos aspectos que a minha psicanálise, que eu chamo de psicanálise transcendental, está realmente colocando como um ponto crucial e essencial, um comportamento ético, uma ética transcendental. Significa, se você praticar o bem, você está fazendo bem para você mesmo. Ser bondoso, solidário, procurar sempre ajudar os outros, que fazer o bem vai fazer bem para você. Então, qualquer atitude que é ética, ela também te proporciona uma expansão da consciência e uma sensação agradável de bem-estar. Esse eu vou passar porque o segredo do mundo não interessa no momento, mas vou só finalizar colocando algumas conclusões. Por isso, devemos pensar, sentir, lembrar, se focar e dar mais atenção àquilo que se quer e aprender, ver, saber, sem se envolver e sem dar justificativas e sem rejeitá-las. Porque nós estamos vivendo com pessoas e cada pessoa tem sua maneira de ver o mundo e nós temos que aprender e aceitar. Criar ao nosso redor um mundo de nossa escolha. Se aquela pessoa, se aquele grupo não serve para mim, não me ajuda, eu vou respeitar, mas eu vou aceitar o meu mundo, aquilo que eu escolhi, porque sendo a escolha minha e sendo eu consciente da minha escolha, vou escolher aquilo que é bom para mim. As pessoas são diferentes, com desejos diferentes, e por isso, se nós aceitamos essas diferenças, não vai faltar nada para ninguém. E, finalmente, o segredo é você
que tudo é energia. Eu vou falar rapidamente no final, porque já estou vendo que eu ultrapassei um pouco a hora. E eu vou colocar apenas isso como conclusão. Portanto, você precisa aprender a se libertar das crenças e pensamentos perniciosos, dos padrões hereditários que não servem nesse momento, dos vínculos culturais e religiosos que não realmente te ajudam nesse momento atual, e começar a dizer assim: o poder está dentro de você e você tem o controle total sobre ele. Se você pensar assim, conseguir pensar assim, você está desvendando o maior segredo de usar adequadamente seu poder em seu próprio benefício. Tenho dito. Obrigado a todos. Muito bem, doutor Shilomo. Sempre é um prazer escutá-lo. E o quanto todos esses pontos levantados, né, acabam nos tocando, permitindo uma série de associações, né? Mas eu gostaria de destacar, principalmente na sua fala inicial, a importância dessa questão do poder da intenção, mas também a ética desse poder, né? Então, me parece que aqui tem um diferencial sobre o desejar também algo bom ao outro, né? A ética na intenção, seja para si ou para o outro, né? O que o próprio Eric Fromm vai fazer uma comparação com a relação que para Freud também falava de Eros e Thanatos, Fromm vai falar da biofilia e da necrofilia. E a biofilia também traz essa questão do amor à vida, né, da intencionalidade psíquica, que é um conceito de Freud, me parece que também se aplica à intencionalidade psíquica, do quanto nós deveríamos investir mais no poder das intenções, né, das boas intenções. E abrimos também para participação. Eu estou à disposição para qualquer comentário, pergunta, dúvidas. Eu ficaria feliz de ajudar. Doutora Carla, permite? Sim. Boa noite. Doutor Shilomo, boa noite. Boa noite, Gusmões. Primeiramente, agradecer pelo convite e agradecer por essa brilhante exposição. Uhum. Tudo o que foi dito é muito importante, mas de tudo isso, eu destaquei, anotei aqui na minha observação, dos 4 requisitos que foram citados: o respeito, a humildade, a gratidão e o perdão. Eu tenho sempre tido uma dificuldade com relação ao perdão. E não com relação ao perdão ao meu semelhante. O meu juiz, para mim, ele é extremamente rigoroso. E eu venho trabalhando esse aspecto já há bastante tempo. Se o doutor puder fazer algum comentário sobre isso, eu ficarei agradecido. Doutora Carla, com a sua permissão. Então, o perdão, muitas vezes, ele não é muito bem entendido pela pessoa, porque ela liga-se, bom, a pessoa me fez mal, me prejudicou. Se eu perdoar ela, então eu vou pactuar com tudo aquilo que ela fez, porque aí, então, quer dizer, eu vou esquecer do prejuízo que ela me proporcionou, de todas as consequências com suas atitudes. Mas não é isso que eu estou me referindo. O perdão é o perdão primeiro a si próprio, no sentido de dizer assim,
esse perdão, ele, aliás, essa atitude dessa pessoa, ela trouxe o que para mim? Mágoas, ressentimentos, ela trouxe para mim prejuízos, sensação desagradável. Se eu vou perdoar, não é que eu estou compactuando, eu estou eliminando de dentro de mim essas mágoas, esses ressentimentos, essa situação desagradável que mais cedo ou mais tarde vai me prejudicar. Então, quando você perdoa fez mal, você está se fazendo um bem terrível, grande, enorme, de eliminar todas as consequências da atitude errônea do outro. E fico muito agradecido pela atenção. Muito obrigado, doutora Carla. Posso fazer um complemento com uma Com consideração, certeza. no sentido também de cuidarmos a questão da exigência excessiva. Muitas vezes, uma exigência muito rigorosa, muito intensa, né, pode intensificar esta autocobrança, a dificuldade de perdoar-se pelos equívocos. E quando um equívoco ocorre sem uma intencionalidade, né, cabe tirar uma aprendizagem também, né? E às vezes até fazer a graça não no sentido de desconsiderar, no sentido de, ah, não estou nem aí, mas levar para o lado, né, mais altruísta, mais construtivo também, né? Caso contrário, ocorre muito essa intensificação que muitas vezes está ligada a uma identificação com figuras da nossa estruturação emocional, figuras parentais que tiveram sobre nós uma influência de muita cobrança, de muita exigência, né? O famoso superego, né? Que, aliás, é uma fonte de estudo da psicanálise, né, doutor Chilomo? Com certeza. Na verdade, o que a doutora Carla colocou é que o nosso superego, quer dizer, aquelas exigências que nós temos pela sociedade, pela religião, pela cultura, pelo crescimento, o ambiente, escola, etc., quanto mais rígidos elas são, mais reprimidos nós seremos. Então, nós precisamos saber se libertar disso e dessas próprias exigências, e mais importante, saber onde estão nossos limites. Toda pessoa que quer ultrapassar seus limites, ela vai ser, vamos dizer, querer se tornar perfeita, de tanto querer se tornar perfeita, acaba não fazendo nada, porque o medo de não acertar acaba amarrando a pessoa. Então, a perfeição, ela não é uma coisa positiva. Nós temos que entender que temos limitações, que temos essas exigências e temos a liberdade de fazermos a escolha para nos libertarmos delas e poder seguirmos o nosso caminho dentro da nossa própria visão do momento atual, da realidade desse momento. Então, com certeza, isso leva à evolução, ao crescimento e à produção, à realização em si. E que acaba, professor, gerando também a questão do perfeccionismo, né? E aí a gente acaba se tornando perfeccionista de nós mesmos, para conosco mesmo e para com o outro. Então, às vezes, a gente acaba cobrando demais do outro e da gente mesmo, né? Aí a necessidade do perdão. Então, professor Silvio, exatamente, porque o perfeccionista é a pessoa que menos produz, porque ele se exige tanto que ele tem medo de errar, então ele prefere assim, para não errar, então eu não faço. Então, ele produz muito menos do que as outras pessoas. Então, sabendo se libertar desse perfeccionismo, a gente vai realmente realizando cada vez mais. Mesmo errando, Exato. a gente aprende dos próprios erros. Agora, se você não experimenta, Sim. nunca vai saber se está errando ou não. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Doutor Cholon, posso fazer uma pergunta para o senhor? Doutor Pois não, Cholon, Elisa. Diga. boa noite, né? Muito Boa bom noite. estar com o senhor. Na verdade, eu fiquei aqui pensando, refletindo sobre tudo que o senhor falou,
E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, se então pensamento e sentimento são extremamente racionais? Você está na razão do pensamento e do sentimento? Porque assim, ó, eu queria, de repente, também perguntar para o senhor que, na teoria quântica, o ser humano em desenvolvimento, ele tem que estar numa frequência para ele sentir, para ele trabalhar com esta atração. E isso fala de frequências. Como é, então, que esse desenvolvimento humano do ser teria que estar todo nessas condições que o senhor colocou para ele poder entrar nessa frequência ou não, para poder sentir esse poder da atração? Então, Elisa, primeiro, muito prazer em ouvir a sua pergunta, porque, pelo jeito, você é conhecedora da física quântica. Porque a física quântica ela trabalha da sua forma física, demonstrando do que quando nós emitimos um pensamento, aliás, quando nós pensamos, nós acabamos emitindo também uma onda biomagnética. E essa onda ela vai ter que ser realizada ou não. Aí sim vai depender de como nós encaminhamos esse pensamento. Não sei se alguém de vocês assistiu a um japonês no metrô de Tóquio que queria mostrar o quanto realmente o pensamento tem força sobre a própria molécula. E colocou lá, alguém assistiu a essa demonstração, colocou água dentro de um recipiente e colocou tocando músicas. Quando ele colocava aquela música muito realmente hard music, que era muito terrível, que nós não suportamos, as próprias moléculas da água eram desarmonizadas, elas não se formavam em um conjunto harmônico. E quando ele tocava música clássica, tranquila, calma, tudo se harmonizava. Então, ele demonstrou o quanto realmente essa força biomagnética tem o poder sobre resultados. Então, se nós sabemos aproveitar de nosso pensamento, e digo assim, eu fiz questão de colocar, nós emitimos esse pensamento que tem a força de se realizar, mas ele só vai se realizar com a nossa participação. Então, não adianta, digamos, pensar que eu vou escrever um livro e ficar parado. Aí você emitiu o pensamento, a possibilidade existe, a oportunidade pode surgir, mas se você não participa, não vai acontecer. Essa aí é a diferença entre a emissão da ideia e a realização dela. A nossa participação é essencial para realizar qualquer pensamento que nós queremos ou desejamos que se concretize. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor. E Nada, filha. a importância também de não falarmos com frequência palavras que têm uma entonação pesada, uma entonação agressiva, né? Porque é como se estivéssemos jogando ao universo essa força, né? Então, o cuidar, né? Lapidando o nosso vocabulário, inclusive. Porque aquela pessoa que se queixa reclamando, né? Espraguejando no sentido de até mesmo de blasfêmia, etc., né? Então, isso também está sendo alimentado de uma forma muito prejudicial. E o quanto isso também tem relação com o fato do nosso corpo ser constituído, pelo menos dizem, 70% de líquidos, de água, né? Então, 100%. 70% a média. Então, o quanto isso também acaba tendo e criando uma vibração própria. Né? E aí o ambiente tem uma outra experiência, doutor Shlomo, não sei se o senhor chegou a acompanhar. Eu, além de acompanhar no YouTube, também acompanhei crianças que fizeram de fato essa experiência caseira, que é com um arroz. Pegar 2 porções de arroz da mesma panela, dividir em 2 recipientes. E uma das porções emitir várias palavras saudáveis. E na outra,
várias palavras prejudiciais, né, negativas, consideradas negativas. Aquele arroz que recebeu as palavras ruins, ele embolora, e o outro não. Então, doutora Carla, na verdade, não é só a palavra, a entonação é importante. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem, que uma estudante estava fora do país e, de repente, está precisando de dinheiro para continuar sobrevivendo. Então, ela manda assim, uma mensagem de voz para o pai. Pai, me manda dinheiro que eu estou precisando. Não mandou. Agora, quanto ela entendeu? Pai, me mandar o dinheiro que eu estou precisando? Aí o pai mandou. Quer dizer, a maneira com a qual nós falamos, a própria entonação de voz, até pelas mesmas palavras, é importante. Então, nós temos que estar muito atentos quando nós falamos com o outro, de que maneira nós estamos falando. Se é uma maneira afetuosa, carinhosa, de comunicação, ou se é uma maneira, mesmo com as mesmas palavras, impositiva e autoritária. Então, até a maneira e a entonação tem muito a ver com a resposta do outro. Boa noite, doutor Filomo. Tudo bem? Eu sou o Alberto. Alberto e depois o Denis. Isso. Não, assim, me chamou particularmente toda a sua palestra, sempre é muito motivante, muito gostosa de assistir e ouvir. Mas no final o senhor destacou uma questão que para nós é muito complexa, tanto como profissionais, psicanalistas, como com nossos pacientes, que é romper com padrões de crenças e modelos que, em larga medida, são inconscientes para que a gente possa se permitir evoluir. Isso, de fato, é sempre um desafio e que, de repente, se o senhor pudesse falar um pouco mais como é que a gente pode usar essa energia psíquica para a gente tentar atuar sobre isso. Obrigado, Alberto, né? Alberto que estava falando. A tua pergunta é muito pertinente e realmente é muito importante. É verdade que, primeiro, antes de a gente agir com o paciente para esse desvínculo, precisa analisar com ele se este é o vínculo que está atrapalhando a vida dele. Por exemplo, se ele teve pais muito honestos, muito trabalhadores, muito carinhosos, mas, por outro lado, muito severos e autoritários, você não vai fazer ele se desvincular da honestidade e do carinho. Você vai fazer ele se desvincular o quê? Daquele momento que ele gravou dentro de si de sofrimento pelo autoritarismo do pai. Então, o vínculo tem que ser estudado pelo psicanalista para saber se é um vínculo positivo ou negativo. Se é negativo, se você percebe que é este o vínculo que está bloqueando a evolução, a cura, a terapia, aí sim você tem que trabalhar para ele querer se desvincular em primeiro lugar, e ele, aceitando conscientemente que quer se desvincular, ele vai perceber que isso vai fazer bem. Não é você que vai fazer ele se desvincular, ele que vai dizer, bom, aquela atitude do meu pai desse lado de autoritarismo não quero mais, mas a sua bondade e a sua honestidade vou continuar. Então, não há um conflito de querer dizer, bom, eu estou desrespeitando meus pais pelas suas atitudes, eu estou fazendo a escolha, aquilo que é bom, eu vou continuar, aquilo que não me serve hoje, vou eliminar. Então, não é padrão cultural. Tem padrões culturais maravilhosos, mas estão uns que são tão maçantes que, se você não desvincular deles, você vai continuar preso a eles. O que acontece com o fanatismo religioso? Eles trazem com eles uma herança de cultura fanática e radical, e enquanto não se desvinculam dela, vão continuar agindo de acordo com aqueles preceitos. Então, ele precisa entender o que é bom, o que é negativo, para ele poder fazer a escolha, e aí faz a terapia nesse sentido. Obrigado, doutora Carla. Olha, doutor Shlomo, é sempre uma alegria ouvir as suas apresentações. Eu tenho que falar algo que eu até li num dos livros do Erich Fromm, que a pessoa que radiografou, né, ele foi dar uma série de conferências
um dos últimos livros dele, aquele do Amor à Vida, e o rapaz que ouvia ele nas rádios, na rádio, falava que sempre que eu ouvia, saía dali mais leve. Eu posso falar que sempre quando eu ouço o senhor, eu saio mais leve, saio mais tranquilo. Mas, muito obrigado. da mesma forma, é sempre uma alegria. A gente sai daqui motivado, a gente sai com a cabeça desanuviada. Mas eu queria compartilhar uma questão que tem muito a ver com o que o senhor colocou para a gente aqui hoje. Há um tempo eu estava num relacionamento e eu tinha esse problema com a pessoa. Eu falava, olha, você tem que ver a vida de um modo mais positivo, porque sempre ele focava muito na coisa negativa da vida, muitos nos problemas, e aquilo ficava muito pesado, e eu falava, olha, você tem que parar com isso, e chegou um ponto que não deu mais, né? O relacionamento acabou, né? E engraçado que depois, né? Engraçado assim, um fato curioso, que depois que o relacionamento acabou, né? Muitas coisas boas na minha vida começaram a acontecer. Então, eu fico pensando nisso, até no certo ponto, eu queria que o senhor pudesse comentar nesse sentido, né? Até que ponto certas pessoas na vida da gente acabam por, às vezes, impedir o nosso aprimoramento, né? Em várias áreas. Obrigado, doutor Shlomo. Então, Denise, é o seguinte, eu tinha feito a colocação do que quando você está num relacionamento e a pessoa se foca no lado negativo, em lugar de verificar o lado bom, as virtudes, acaba desgastando o relacionamento. Não é possível conviver com uma pessoa que só se queixa das coisas que são ruins em você, ou que não são certas para ela. Isso me fez lembrar que eu recebi esses dias um WhatsApp, que eu achei engraçado. Uma professora estava colocando na lousa a tábua de multiplicação e, de propósito, fiz assim, 1 vezes 9 igual 10. E depois colocou tudo o resto certo. Colocou 9 acertos e 1 errado. E todo mundo viu o quê? Só aquele que está errado. E começaram a cair em cima da professora. Puxa vida, você errou. Tem muita gente assim, que em lugar de ver o lado bom que você tem, curtir, compartilhar, eles vão procurar sempre aquilo que está negativo em você, e aí chega um momento há um desgaste enorme, ou você aguenta e sofre, ou você rompe o relacionamento. É verdade. Obrigado, doutor Shlomo. Nada, Denise. Posso falar, Carla? Sim. Tem alguém? Cleonice. Doutor Shlomo, eu fico pensando, doutor Shlomo, se você consegue sentir o quanto nos faz bem lhe ouvir. Se você consegue sentir, falando de emoções, né? Como a gente se sente feliz por poder ouvi-lo. E eu gostaria de colocar algo que eu penso a respeito do que o Gusmões falou em relação ao auto-perdão, né, da dificuldade de nos proporcionarmos o auto-perdão. Mas o que eu penso, doutor Shlomo? Vê se a minha forma de pensar iria de encontro ao que realmente é importante. Porque qualquer ato, qualquer atitude que eu tenha tomado em algum momento da minha vida, eu penso, naquele momento eu não tinha condições de agir diferente. Naquele momento, as circunstâncias, a realidade não eram as mesmas. Então, pode, né, surgir daí a possibilidade de se perdoar, do auto-perdão, por conta do momento, dentro da trajetória, naquele momento não ter, né, as condições necessárias para agir de outra forma. O que você pensa a respeito disso, doutor Shlomo? Bom, Cleonice, em primeiro lugar, quero agradecer a ideia do que você está sempre satisfeita de me ouvir.
mas eu vou passar para você o segredo. É que tudo que eu faço com o coração, no sentido de contribuir e passar para frente, porque é um legado que a gente só pode deixar quando você passa para os outros aquilo que você aprendeu e está usufruindo. Então, para mim, uma grande satisfação de estar sempre passando esse conhecimento. Segundo, aqui eu vou dividir em duas partes: o auto-perdão e o perdão. O auto-perdão é quando você comete um erro em relação ao outro e acaba tendo consciência dele. Que, aliás, a consciência dos nossos erros ou da nosso comportamento errôneo é o primeiro passo para a cura. Porque, na verdade, ninguém, ou não ninguém, senão seria grave, a maioria das pessoas acha que aquilo que ela está fazendo é certo, mas ela está ofendendo o outro, ela está humilhando o outro, está pisando no outro, e não percebe. Então, no momento que a pessoa tem essa consciência que cometeu um erro com o outro, a primeira coisa que tem que fazer é procurar remediar a esse erro. Tem que ter humildade, porque aí você tem que ir para a pessoa e dizer, por exemplo, para ela, humildemente: me perdoe, porque eu não tive intenção, ou estava num momento de exaltação, ou que acabei pensando melhor, eu acho que você tem razão. É muita virtude para fazer isso, porque o ser humano é muito teimoso. Ele acha que não errou, então não vai pedir perdão. Então, esse é o primeiro passo, que, aliás, no judaísmo, para aqueles que conhecem, existe um dia no ano que a gente chama o Dia do Perdão. E nesse Dia do Perdão, está escrito claramente: pedir perdão para o próximo é mais importante do que pedir perdão a Deus. Porque você, na ofensa que você faz para o outro, ele precisa sentir que você reconheceu que você prejudicou. Então, o auto-perdão, nesse sentido, é ter essa humildade e ir e falar para o outro: errei, me desculpe, e como eu posso remediar? E se você criou um prejuízo até patrimonial ou material, procure até consertar. O que é difícil, mas é a dica que eu estou dando pela sua pergunta. E a outra pergunta, como o Guzmão fez, é perdoar o outro pelo mal que te procurou. Então, eu repito de novo, insisto: você pactuou com tudo aquilo que fez. Quando você é prejudicada, é magoada, é ressentida, você guarda esses sentimentos negativos dentro de você. E como eu expliquei, em vários momentos na vida, esses sentimentos vão querer explodir de alguma forma. Então, vão te trazer o quê? Patologias que possam ser, eventualmente, físicas, psíquicas, espirituais ou três juntos. No momento que você vai perdoar, você continua mantendo a sua posição que o outro errou, que o outro não agiu corretamente, mas você limpa teu coração dessas emoções negativas. Você não sente mais nem a mágoa, nem o ressentimento, nem o prejuízo, e naquele momento o que se fez bem para você mesma, porque você acaba fazendo como se fosse uma autoanálise de limpeza, de exteriorização de uma sensação negativa. Então, aí, o perdão nos dois sentidos só faz bem para a pessoa que adotar o perdão como uma das 4 pilares do comportamento humano, como o Guzmão tinha lembrando: o respeito, a gratidão, a humildade e o perdão. Muito obrigada, doutor Shilom. Doutor Shilom, no caso, quando alguém nos magoa e que a gente se frustra, essa frustração ela pode ser benéfica, inclusive, para a gente, porque a gente pode chegar a outro estágio. O senhor entende dessa forma? Se a gente, por exemplo, entender por que o outro nos ofendeu, a princípio nos frustramos, mas essa frustração pode, às vezes, até nos dar força para nós chegarmos a outro estágio. Isso é possível? Olha, Elisa, com certeza, muitas vezes a gente leva ao coração mágoas e ressentimentos que não são justificáveis, porque entendemos de uma forma diferente e, às vezes, distorcida.
Eu vou dar um exemplo para você entender. Dentro de uma prova de classe, você vê teu amigo errando e você não fala nada para ele, quer dizer, você está deixando ele errar de propósito e provavelmente para ele não passar ou para não te superar. No momento que você está falando para o outro que ele está errado, você estaria contribuindo para ele não errar. Mas ele pode entender que você está fazendo uma crítica para ele, que ele não está certo. Então, é óbvio que nós podemos aprender daquilo que o outro nos coloca, desde que temos a humildade de fazer uma avaliação com discernimento justa e honesta. Aí, naquele momento, aquele que eventualmente podíamos parmos nós no mesmo erro. Uhum. Gratidão. Muito obrigada. Nada, Emílio. Doutor Chilomo, Diga. teria duas questões. Uma é um link sobre esses pilares, né? O respeito, a humildade, a gratidão e o perdão. Mas na humildade entra também algo a ser praticado na nossa área. Eu costumo dizer que o psicanalista, ele é um profissional privilegiado por ser o único profissional que tem como exigência na sua formação o tratamento. Então, nos tratamos para poder tratar. É o único profissional em todas as áreas que passa pelo tripé analítico. E aí, nesse tripé, é onde entra o papel da supervisão, para que se estabeleça um par. Na supervisão também é necessário a humildade, o respeito. E infelizmente a gente acaba percebendo que às vezes é um ponto que pode criar um impasse, né? Quando o profissional acha que está pronto, acha que já aprendeu e não se coloca mais nessa posição de seguir buscando, né, o olhar de fora, no sentido de contribuição, né? O que mais, né? O que mais eu posso expandir, né? O que eu não estou vendo? Esse processo, né? Que também é ético. Então, Carla, doutora Carla, uma coisa importante que sempre colocou na minha frente para continuar aprendendo essa humildade é as palavras do próprio Sócrates, quando ele falou assim: agora sei que nada sei. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Que a vida é sempre um aprendizado, não existe que eu já sei tudo. Infelizmente, doutora Carla, muitos profissionais, não querendo mexer com nenhuma profissão, mas vamos falar dos profissionais da área da saúde, psicólogos, médicos, psicanalistas e outros, ele chegou a um ponto de dizer, bom, agora já sei tudo. E se colocou numa postura vamos dizer, de megalomania. Bom, você entra, não mexe comigo porque eu sou dono da verdade. E não é isso. A supervisão, ela vem nos ensinar que precisamos continuar o tempo todo nos aperfeiçoando até o fim da vida, porque nós não somos perfeitos. Nós temos um processo de aperfeiçoamento e esse processo precisa continuar sempre. Essa é uma humildade. E a humildade é passar aquilo que você sabe de igual para igual e não de cima para baixo. Não é olhar de o outro, olha, ele não sabe, então desnivelar. Não, você passa com amor aquilo que você sabe, porque o outro também pode te passar e te ensinar coisas. Esse que é a troca. O que a Cleonice falou nesse sentido é que realmente quando eu passo para meus alunos, eu estou aprendendo, porque cada um com a sua colocação me acrescenta. Então, eu sou humilde de dizer, de todos os meus alunos, eu estou aprendendo mais do que eu estou passando. Que lindo. Então, esse é o fato que leva o ser humano a uma sensação de humildade verdadeira e não de humilhação. Perfeito. E a outra questão, não quero abusar do tempo,
E Neida, sua disponibilidade. Não estou à vontade com vocês. Eu estou passando com amor as coisas, então tudo bem. Que legal. Que tem a ver com a apresentação inicial da live, de como que o senhor se sentiu nessa pesquisa, sendo estudado pelos 3 anos, né? Então, como foi essa experiência? Então, na verdade, quando me chamaram para a pesquisa, eu logo disse, olha, lógico, eu estou sempre pronto para saber e aprender cada vez mais. E aí começaram as entrevistas, os exames, inclusive exames muito aperfeiçoados por aparelhagem ultramoderna de tomografias, etc. E olha, aí sem falta modéstia, com humildade. Um certo momento, o pesquisador principal, que é o doutor Adalberto, ele falou para mim, vou te fazer uma confidência, uma revelação. Eu falei, bom, eu estou à disposição. Depois de todas as entrevistas, os testes e os exames, o senhor está com um cérebro de 50 anos. Falei, escuta, você está brincando comigo? Ele fala, não, esses são os resultados da nossa pesquisa, por isso que a gente está te chamando de super idoso. Fiquei feliz, obviamente, quase que não acreditei. Mas depois eu comecei a pensar comigo, não, sem falsa modéstia, eu vou verificar as minhas atividades na minha idade com uma pessoa da mesma idade. Eu fiz a comparação e entendi do que realmente o meu esforço, a minha dedicação, o meu estudo, a minha atividade me mantiveram assim, aceso, lúcido e ativo como um jovem de 50, 60 anos, para não dizer 50. Na época, há 3 anos falou de 50, agora vamos dizer 60. Como a própria doutora Laís, lá em Londres, acabou dizendo que eu estou agindo mais ou menos como 50, 60 anos. Então, o que acontece? Realmente, isso me deu a entender que eu não sou uma pessoa especial. É que eu segui normas e comportamentos que eu estou passando para os outros como uma contribuição. Por isso que o Jornal Nacional me chamou, que eles lá, porque o horário lá é precioso, colocaram só uma parte da palestra, da entrevista, e tinha passado para você a entrevista completa, é para mostrar uma contribuição para que as pessoas, ao fazerem, terminei com uma brincadeira com o entrevistador, falei para ele assim, olha, se você segue só uma parte dessas coisas que te coloquei, você vai chegar à minha idade talvez melhor do que eu. Então, o que eu quero dizer, não é que eu sou especial, todo ser humano é especial, mas ele tem a parte a fazer, que é a parte dele. E se você fizer essa parte, você chega onde quiser, dentro das limitações divinas, né? Porque a gente não é eterno, pelo menos fisicamente, então a gente fica adiando a ida para outro Oriente eterno por mais tempo. E dentro da lucidez, longe do Alzheimer, e com a cabeça tranquila, e com o prazer de estar sempre em companhia de jovens como vocês aqui, que dão prazer em trocar ideias. Posso fazer uma pergunta? Sim. Por favor. É uma grande honra ouvir o senhor de novo, beber dessa fonte de sabedoria. E, sem querer fazer lisonja, todo mundo sabe que ele escuta, é uma constatação, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor, nessa sua trajetória de vida, o que o senhor destacaria como... Claro que tem vários fatores, mas qual o fator que o senhor mais destacaria nessa sua trajetória para chegar... Claro, tem toda a questão, a gente sabe, herdada, né? Que isso tem grande importância. A questão é que muitos herdam uma grande vitalidade, mas não conseguem conservá-la. O que o senhor destacaria? Pensamentos? Vigiou muitos pensamentos nesse período? O que o senhor destacaria nessa trajetória aí? Olha, Jorge, muito prazer em ouvir você e saber da sua pergunta, que é realmente muito pertinente.
Você me colocou numa situação um pouco delicada, porque eu queria dizer, todas elas são importantes, mas tem um primeiro passo. O primeiro passo foi a psicanálise. Eu estava com 17, 18 anos, com problemas sérios de distúrbios emocionais, por uma vivência também muito difícil, porque saí de um país, fui para Israel, teve muitas dificuldades de adaptação, língua, pessoas, problemas com os pais. Então, comecei a ter problemas, inclusive de ordem psicossomática. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu queria resolver essas emoções. Então, eu ingressei para fazer psicanálise. A psicanálise me abriu o caminho dos dois lados. O primeiro, ela me permitiu resolver em parte, porque nunca resolvemos totalmente nossos problemas. Esse também é um ponto da humildade. A gente não resolve totalmente. A gente tem sempre alguma coisa para ser resolvida até o fim da vida. Mas, em parte, saí daquele quadro que era bloqueador, que me impedia de me expandir, inclusive de aprender. E naquele momento em diante, eu falei para mim mesmo, puxa vida, a psicanálise resolve. E eu já estava estudando outra coisa. Eu estava na Universidade de Jerusalém, fazendo ciências sociais, e quando cheguei no Brasil, eu tinha lido o livro do Joseph Murphy, A Importância do Inconsciente, que me chamou a atenção do que, aliás, se você realmente sabe usar adequadamente o inconsciente, você pode melhorar a tua vida. E aí comecei a pesquisar e procurar encontrar na psicanálise um caminho que seria um caminho profissional. No decorrer do tempo, caiu na minha mão, são causalidades, né? Na minha mão, outro livro de um grande psicólogo francês chamado Émile Coué. Émile Coué escreveu um livro diferente do Joseph Murphy, não a importância do inconsciente, mas a importância do consciente. Quer dizer, deu ênfase que nós temos um consciente que é nobre, e se nós sabemos usar ele adequadamente, ou seja, ele chamou autossugestão consciente, podemos realmente trilhar um excelente caminho na nossa vida. Jorge, esses são os caminhos que me levaram a realmente limpar tudo, mas pelo menos todos os espinhos que bloqueiam o ser humano para evoluir, para crescer. E é o fator que eu aprendi com Viktor Frankl, que seria dar um sentido para a minha vida e que nos momentos mais difíceis, quando você encontra um sentido, quando você colocar objetivo e projetos para você realizar, então você sabe o porquê você acorda de manhã. Então aquilo te anima, te motiva. Você tem algo que você vai realizar, que você vai fazer. Você tem pessoas que estão amando, que estão esperando. Você tem pessoas que querem estar na tua presença. Então tudo aquilo, esse sentido para a vida, foi o segundo fator que realmente também fortaleceu essa minha caminhada. Mas eu preciso falar no terceiro fator, porque assim não vou fazer, vamos dizer, discriminação. Um comportamento ético. Eu sempre procurei, na minha vida, pessoas que precisam. No anonimato. Então, a ajuda ao outro, eu aprendi isso no escotismo. Era escolteiro. E o escolteiro era obrigado a fazer uma boa ação todos os dias. Então, ter sentido para a vida, você levanta e fala, eu tenho uma boa ação para realizar, tem uma ajuda para doar, tem algo que você pode evitar que outra pessoa sofra, e você pratica, você está fazendo bem para ela, mas para você mesmo. Você não sabe o quanto você se sente feliz de saber que aquela pessoa que estava lá abandonada e distorcida, de repente se reergue, vai trabalhar e vai fornecer, ser responsável pela família, e você vê os dois lados, como ela estava e como ela é,
qual é o prazer e satisfação que você tem por dentro, e aquilo que ele faz desperta os hormônios, como falei, da felicidade. Você desencadeia hormônio, como falei, dopamina, endorfina, serotonina, etc., e outros, que o que vão fazer para você? Vão te deixar em harmonia física, mental, psíquica e espiritual. Gratidão, professor. Deixa eu fazer um aviso, que eu tinha falado do meu prazer de estar sempre levando conhecimento, e disse que hoje eu não vou falar da pandemia nem dessa situação que nós vivemos. Mas no dia 13 vou falar. No dia 13 vai haver que é promovido pelo Instituto, e esse seminário, eu vou falar na minha parte sobre o estresse físico, psíquico, mental e espiritual nos tempos do Covid-19. Ou seja, eu vou passar um conhecimento dos fatores e das causas do estresse, de como lidar com o estresse, especialmente nessa época do Covid. Ou seja, falar dos aspectos específicos da pandemia e de como aprender a lidar com ela dentro daquilo que também, modestamente, eu tenho aprendido em relação ao próprio estresse. Então, aqueles que querem realmente também assistir, eu estou gostando de dessa trocadilha. No dia 13, a minha palestra vai ser acho que às 9h30 de sexta-feira, mas o seminário inteiro é um seminário fantástico, porque estamos vivenciando. Doutor Shlomo, boa noite. Posso falar, doutora Carla, ainda? Sim. Tudo bem, doutor Shlomo? Gratidão sempre pela sua presença e por participar dessa live. E de dizer também que dia 13 vou estar lá lhe assistindo com certeza. Já fiz minha inscrição, inclusive. E ouvindo todas as observações dessa noite, de todos, eu percebo assim o quanto a busca da gente como psicanalista é pela liberdade do ser mesmo, né? E o quanto essa busca muitas vezes é silenciosa, e o quanto essa conquista dessas coisas que o senhor colocou essa noite também é silenciosa. Inclusive quando agimos no bem, na ética, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? E quando ele tem esse desejo forte do amor, da bondade, eu acho que nos direciona realmente para seguir nossa intuição e entrar nesse padrão vibratório aí, que o senhor colocou da física quântica, e aproveitar as oportunidades de alguma forma que nos são presenteadas às vezes, né? E não é fácil esse caminho, e eu me vejo num momento assim de grande, esse sentimento de liberdade mesmo, e de conquista do ser humano. Eu acho que a psicanálise me proporcionou isso, eu sou muito grata pela formação e pelo Instituto, por isso, porque é quando parece que a gente encontra a missão de vida mesmo, e aquilo que a gente sempre busca. Mas eu me vejo muitas vezes, e isso que eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso, assim, do quanto também essa caminhada e essa conquista dessa liberdade, muitas vezes também acaba nos tornando mais solitários em relação a convivências, assim. E eu sou muito grata pela rede de apoio que a gente tem na psicanálise, no Instituto, nas lives, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente quer se libertar das correntes, né? E quem não se move não sente as correntes. Então, estamos aqui estudando para isso. Mas o quanto, assim, a mulher, e hoje eu falei isso em análise, inclusive com a minha psicanalista, por isso que eu gostaria de colocar, o quanto uma mulher, muitas vezes da nossa era agora, eu completei esse ano 48 anos, e sempre busquei essa liberdade aí. E o quanto culturalmente e socialmente isso muitas vezes nos pressiona, de que, no seguinte sentido, a cultura que nós tínhamos antes é de que
a mulher tinha que ter um casamento, a mulher tinha que ter um filho, a mulher tinha que construir uma família. E eu sempre, apesar de ter tido relacionamento já, porque muitas vezes eu me questionava disso, será que eu estou errada de buscar algo mais? Eu buscava algo que eu não sabia o que era, né? E que hoje eu encontrei na psicanálise, porque parece que a cultura e a sociedade nos leva a, não, tem que ter o casamento, tem que ter o filho, e não que a gente não possa conciliar essas coisas, né? Eu acredito que a gente pode, mas muitas vezes quando a gente tem essas dependências aí, e eu vejo muito isso em amigas da minha idade que têm como uma dependência mesmo, ou a dependência do marido, ou a dependência emocional, ou a dependência do que aquilo proporciona, essas dependências, né? E o quanto essas dependências às vezes nos limitam e nos prendem. E eu acho que nos libertar delas é a nossa conquista como psicanalista. Não é fácil, mas eu vejo que é uma nova era para a mulher também, que assume isso. E isso não quer dizer que não compreenda o outro, não tenha empatia pelas escolhas do outro, mas quanto somos julgadas muitas vezes. Muitas vezes eu me pego tendo que voltar na minha história de vida e eu mesmo dizer para mim, não, Maristela, tu é uma pessoa, tu já se relacionou, porque eu fiquei casada praticamente dos 15 aos 40 anos, então eu tive um relacionamento de 25 anos, ok? Então, assim, tu tem essa capacidade de se relacionar com alguém. Eu já exerci o papel de mãe, de sobrinho, de irmãos, que eu tive que daí aprender com a psicanálise, que os papéis estavam invertidos. Então, de certa forma, a gente aprende um pouco também o que é ser mãe. Então, assim, mas o quanto é difícil isso para a mulher nessa nova era, e dessa liberdade, assim, de não ter necessidade dessas correntes, e o quanto ainda em relacionamentos os homens ainda exigem isso, exigem um compromisso, ou exigem colocar um nome nesse relacionamento. Ah, eu sou a esposa, eu sou o namorado, eu sou... E não que eu acho que a mulher não chegue numa idade e não queira um relacionamento, mas essa coisa de colocar o nome, muitas vezes parece que eu me sinto assim, presa. E não é que não desejo relacionamento, mas assim, eu gostaria de algo que eu pudesse ser livre, né? Que eu não nada que me impedisse a minha liberdade. E eu sinto que essas crenças, essa cultura, essa forma da sociedade ver a vida muitas vezes nos prende. Então, eu gostaria que o senhor colocasse uma fala, qual é o seu pensamento em relação a isso, em relação a essa conquista de liberdade do feminino mesmo, que vem acontecendo cada vez mais. Bom, gostaria de então, agradecer Maristela, também pela sua palestra dessa noite maravilhosa. Muito bom. Maristela, se for falar sobre o assunto liberdade, já valeria uma palestra inteira só sobre o assunto. Então, vou ser sintético, assim, de fazer uma pequena colocação. Primeiro, a liberdade, o ser humano nasce livre e morre livre. Então, ele tem a liberdade de ser, de pensar, de sentir e de agir. Só que essa liberdade, muitas vezes, ela é relacionada a todos esses fatores que você citou, de uma sociedade que nos impõe muita coisa e nos não deixa livres de fazer ou de praticar a nossa ação. A psicanálise, ela tem realmente a essência de ensinar a pessoa a ser livre, mas a verdadeira liberdade, porque muitas vezes a gente faz um equívoco que ser livre é fazer aquilo que a gente quer. E não é isso. A liberdade é fazer aquilo que precisa ser feito em benefício próprio e da própria sociedade. Se você falar assim, eu sou livre de fazer o que eu quero, você só pode também se autoprejudicar, como, por exemplo, eu sou livre de fumar, eu sou livre de tomar álcool, eu sou livre, ninguém me impede de me drogar. Isso não é uma verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é agir dentro de um contexto ético do bem. Então, a psicanálise vai levar você a ter essa avaliação, esse discernimento de uma forma correta. Onde está a sua liberdade? Muitas vezes, muita gente fala assim, a minha liberdade termina onde a liberdade do outro começa. É dentro da ética e do bem.
a minha liberdade de fazer tudo aquilo para me aprimorar, para evoluir, para crescer. E não para me sabotar. Porque se eu coloco a liberdade como um fato sabotador, Travou um pouquinho. A internet. Travou um pouquinho. ele responde, sim, eu sei. Então, você está dizendo que você daquilo que faz mal. Então, onde está a tua liberdade? Se você gosta de mar, você sabe que Dona Frida, eu acho que caiu a conexão do Dr. Shilomo. a liberdade que é ensinada na psicanálise é aquela que faz bem, e não é aquela pseudo-liberdade de fazer o que quer, mesmo prejudicando a si próprio ou aos outros. Isso apenas em termos gerais, porque se aprofundar sobre a liberdade, tem vários pontos filosóficos, terapêuticos, etc., leva uma palestra inteira. Talvez o ano que vem a doutora Carla me convida para sobre a liberdade, eu farei com muito prazer. Muito bom, doutor Shlomo. Eu acho que vem ao encontro do que o senhor falou lá no início, que no primeiro item lá que o senhor colocou, que é o respeito, né? O respeito por nós mesmos e pelo outro. E isso está atrelado à liberdade. Essa é uma verdadeira liberdade. A liberdade de ser e escolher e assumir as suas escolhas, né? Mas dentro de uma ética, dentro de uma sociedade, Perfeito. de uma cultura que nós precisamos, sim, é o limite. Eu percebo muito isso na psicanálise, que a gente fala muito e aprende que em qualquer relacionamento, não importa se é com outra pessoa, se é entre até eu e o instituto, eu e a minha supervisora, eu e a minha psicanalista, sempre tem 50% de um e 50% de outro. E como o senhor falou também, sempre aprendemos um com o outro, né? Então, assim, com certeza, essa liberdade, respeitando o outro e os limites do outro, e os nossos limites também, né? Respeitando e aceitando, muitas vezes. Daí vem a questão também do perdão, como estavam falando antes, do perdoar, que é doar o amor que está em si, mas a gente também precisa reconhecer em nós para conseguir perdoar o outro, porque eu acho que a gente só doa aquilo que a gente sente pela gente. Então, se amar, se respeitar, no momento que a gente consegue isso de dentro para fora, a gente também consegue sentir pelo outro, né? Eu acredito que nisso também me veio muito ali o seu primeiro item, que era o respeito, né? Olha, fico feliz, Maristela, de você pactuar com a minha ideia, porque realmente, vamos dizer assim, a liberdade, como falei, não é aquela que todo mundo pensa fazer o que quer, mas fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. E a liberdade está atrelada à responsabilidade também, né? Costumo dizer totalmente. os adolescentes que querem ser livres dos pais, dos controles, mas está atrelada à responsabilidade. Doutor Shilomo, né, estamos caminhando para a finalização. Gratidão pela live, pela participação de todos e principalmente aguardando na expectativa de nos reencontrarmos no dia 13, na sua palestra às 9h30. Ainda dá tempo de fazer as inscrições no seminário. E no dia 30 de novembro tem um aniversariante. E esse aniversariante, inclusive, já passou aniversário aqui conosco em Santa Maria, dando seminário. E além disso, já tem planos para os próximos seminários, o ano que vem, já estamos administrando um tema para um trabalho pelo Zoom, né? Mudando, pelo menos nesse período da pandemia, mas também, de alguma forma, essa questão da disponibilidade do Dr. Shilomo e a própria liberdade dos temas, né? Como se diz no ditado, tem café no bule, no bom sentido, como um elogio, né? Então, não importando o tema, mas qualquer tema que a gente for se oportunizar, escutá-lo, com certeza vai dar grandes frutos. E eu gostaria de fazer um convite a todos, que é o famoso abraço virtual, com a mão direita tocar o ombro esquerdo, e a mão esquerda tocar o ombro direito, e vamos abraço. nesse abraço, principalmente
nesse momento, né, que nós estamos ligados em conexão também, né? Então, gratidão e até semana que vem. Gratidão. Muito Até obrigado semana a que vem. todos. Muito obrigado, doutora Carla, pela oportunidade e a todos aqui pela presença e a paciência de me ouvir e de ficar até essa hora. Ficaria prazer, doutor Chilomo. Eu é que prazer. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite, doutor Chilomo, doutora Carla e a todos os colegas. Muito obrigada. 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 Boa noite. Um beijo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite. Beijo, Ju. Boa noite, Ju. Tchau, Carla. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Esse cara é tão fim. Obrigada. Fazendo balanço aqui. Tchau, doutor Chilomo. Tchau, doutor Chilomo. Um abraço, doutor Chilomo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Muito obrigada. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidem-se bem.